Não sou um mensageiro de religião. Não gosto de pregar religião. Eu creio que o mundo está muito cheio de religião. Tem religião para dar, vender, emprestar, jogar fora. Ainda sobram muitas para perturbar. Religião eu não acredito que edifica ninguém. Ao contrário, ela traz complicação. Mas há um propósito no coração de Deus que está sendo esquecido pela maioria das pessoas, que deveria ser o ponto forte de todo mensageiro. Não pregar a sua doutrina ou a sua religião, mas pregar o que Deus ordenou. A palavra do Senhor, ou melhor, vamos colocar a Bíblia, que é a composição de 66 livros, ela tem o seu conteúdo todo inspirado por Deus. Além dela ser toda inspirada por Deus e ter sido registrada por autores ou escritores, melhor dizendo que autor é Deus, mas escritores em épocas totalmente diferentes, o livro ele é perfeito, ele é harmonioso. Ele tem uma linha de Gênesis a Apocalipse que nos direciona sempre a um só ser, Jesus Cristo. No início da Bíblia, nós vemos o Cordeiro. No fim da Bíblia, nos últimos versículos, nós vemos o Cordeiro. O que é o Cordeiro? É o elemento usado por Deus para a remissão de pecados. Ou seja, Deus mostrou durante toda a jornada bíblica que sem sacrifício não há remissão de pecados. Esta é a razão pela qual a Bíblia, ao declarar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, também declara quando Jesus se apresenta pela primeira vez, a própria palavra de Deus revela esta expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías disse que o Cordeiro de Deus foi levado ao matadouro como ovelha muda, não abriu a sua boca, não levantou acusação contra ninguém. E ele diz mais, que as ovelhas de Deus estavam espalhadas sem pastor, até que o Senhor fez cair sobre ele a maldição que estava sobre todos. E ele próprio disse que quando ele fosse levantado da terra, todos atrairia a si, mostrando que ao ser pregado na cruz, ele chamaria a atenção da humanidade para o seu sacrifício, e todo aquele que olhasse para ele e cresce no seu sacrifício estaria dentro do propósito de Deus, e dentro do propósito de Deus encontraria a vida eterna ou o perdão dos seus pecados. Bom, diante disso tudo, nós ficamos num impasse, porque as religiões começaram a pregar, e cada um levantando os seus pensamentos, e muitas religiões foram criadas no mundo, e cada um com a sua ideologia. Mas eu quero que você creia, meu querido, Deus é verdadeiro, e a sua palavra é a verdade, e Jesus é o único caminho que nos leva para a presença de Deus ou para a eternidade. Ele próprio declarou isso. Portanto, vamos entender por que precisamos confiar em Jesus. Observe bem, na palavra do Senhor, no capítulo de Mateus 22, 42 e 45, o Senhor emprega os títulos da divindade a si mesmo, ou seja, o Senhor Jesus. Ele coloca a si mesmo como um ser divino. E você precisa entender, nenhum outro ser que andou neste mundo recebeu autoridade para se autoposicionar como
um ser divino a não ser Jesus. Todos os outros são profetas, são mestres, são isso, são aquilo, mas ninguém com a autoridade de Deus para ser divino. O próprio Deus diz: este é o meu filho que me traz alegrias, a ele ouvi. Então, são expressões que precisamos guardar no coração, entender o porquê de não nos apegarmos à religião, mas apegarmos àquilo que é real, autêntico, que pode nos redimir do nosso pecado. A palavra, portanto, nos diz também que o Senhor Jesus Cristo, em seus atributos de divindade, ele se tornou, perante os seus ouvintes, santo. Lá no livro de Mateus, ele também faz um desafio: qual de vocês pode me acusar de pecado? Quem pode me acusar de pecado? Ele viveu 33 anos aqui na terra, sendo acusado, tentado, provocado de toda forma, e não cometeu um só erro. Esta é a razão pela qual o sacrifício dele foi perfeito, agradável ao Senhor. E esta é a razão pela qual nós podemos crer na sua divindade. Só um ser que suporta todo tipo de pressão no mundo e não comete nenhum pecado pode estar qualificado a nos justificar. Não é verdade? Então podemos entender que em sua santidade ele é Deus para nos santificar. Também podemos ver que ele mostrou onipotência, onisciência e onipresença. No livro de Mateus, capítulo 28, ele deixa claro essas três posturas, né? Como ser onipotente, todo o poder me é dado no céu e na terra. Como ser onipresente, estarei convosco todos os dias. Convosco. Os discípulos se espalharam e ele estava com cada um deles. Ele diz que tudo quanto nós pedimos ao Pai em nome dele, ele estará pronto. Você imagine bem, eu estou orando aqui em Vitória, o outro está orando lá na Alemanha, o outro no Japão, o outro na China, o outro lá na Groenlândia, o outro no fundo do mar, o outro astronauta lá nas estrelas, todos orando, e o Senhor Jesus está ouvindo todas as orações. Ele está presente na vida e na oração de cada pessoa que clama ao Pai em favor de sua própria vida ou em favor dos seus semelhantes. É incrível você observar o porquê que nós precisamos de Jesus. Observe bem também, nós temos na própria palavra as coisas que ele é capaz de fazer, que só Deus pode realizar. Ninguém no mundo tem poder ou autoridade para perdoar pecado. Ninguém. Jesus provou isso quando levaram a ele um homem paralítico e ele dirigiu-se ao homem dizendo: perdoados estão os teus pecados. Os seus acusadores levantaram um questionamento profundo na hora e diz: quem é que pode perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar pecados. Na verdade, eles estavam certos. Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus, para garantir-lhes que ele tem autoridade divina, ele diz: o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou dizer a este paralítico: toma o teu leite e anda? Para que vocês saibam com quem vocês estão conversando, eu vou dizer: toma o teu leito e anda. E o paralítico acabou de ouvir a frase, levantou, pegou o seu leito e foi embora para casa. Ninguém pôde acusá-lo de nada. Ficaram perplexos diante do que viram e deram glórias a Deus. Portanto, querido, quer ter certeza de que Jesus Cristo é Senhor no seu coração, na sua vida? Introduza isso na sua fé. Saiba que Ele pode todas as coisas. Ele é Deus, presente, onisciente, onipotente, para te ajudar, para te amparar, para te sustentar, para te capacitar à obra e para te dar vitória sobre qualquer adversidade. Ainda temos na sua palavra que Ele próprio disse: aquele que crê em mim,
ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. Quem é que tem poder para ressuscitar quem? Somente Deus tem poder para dar vida. E este Deus que nós proclamamos, anunciamos, também deu autoridade ao seu Filho Jesus Cristo para não só perdoar pecado, como também para ressuscitar e dar vida a todo aquele que nele crê. Dá para você entender porque você não pode viver sem Jesus? Você precisa de Jesus? E ainda concluindo, eu quero dizer a você, ele tem poder para julgar e condenar. Em seu ministério na terra, certo dia ele disse assim: não deveis temer os homens que só podem matar as pessoas, mas deveis temer aquele que tem poder de matar o homem e lançar a sua alma no inferno. Ou seja, julgá-lo pelo seu pecado e lançá-lo à perdição. Meu querido, ele, Jesus próprio, declarou: todo poder me é dado no céu e na terra. O que significa que ele é Senhor também para julgar, para condenar. Ele pode dar vida e ele pode tirar vida. Ele é Deus para sustentar você, para te amparar, para te garantir vitórias, para restaurar a sua vida, para perdoar os seus pecados, para lavar o seu coração de toda malícia, de toda maldade. Você não pode viver sem Jesus. Você não pode desprezar tão preciosa, tão grandiosa e tão gloriosa salvação. Jesus Cristo é o único Salvador. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero te pedir, meu Deus, que a tua palavra possa encontrar nos corações a oportunidade de ser gravada com letras inapagáveis, e que estes corações ouvintes possam se dispor a desprender de todo e qualquer conceito humano e depositar a sua fé inteiramente na pessoa santa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.